Glória a Deus, amém, irmãos? Aleluia. É um privilégio poder ministrar essa mensagem essa noite. Essa foi uma das mensagens que mais falou comigo nos últimos dias. Estava até comentando com o pastor Naor agora há pouco. As duas últimas palavras, as duas últimas ministrações que foram feitas aqui, tanto a outra como essa, são palavras poderosas, amém? Deus realmente tem liberado sobre nós um maná celestial. E eu queria que você pegasse sua Bíblia em João, no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do verso 1, nós vamos ler até o versículo 13. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois os homens em número de quase 5.000. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também, igualmente, os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que havia comido. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós temos aqui um dos milagres mais importantes que Jesus realizou em seu ministério. Os irmãos sabem, esse é o único milagre que você vai encontrar ele nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos falam acerca desse milagre. É interessante porque em cada um desses evangelhos você vai ver detalhes que muitas vezes você não vai ver no outro. Mas se Deus em sua soberania fez questão de falar desse milagre nos 4 evangelhos, e é interessante porque esse milagre ele não acontece só uma vez, você vai ver que ele acontece 2 vezes no ministério de Jesus. Então, nós precisamos de entender que Deus certamente tem algo profundo para falar através desse milagre para nós. Você sabe, é interessante porque esse é o milagre da multiplicação. E nós cremos que Deus, de fato, tem coisas tremendas para fazer nas nossas vidas. Nós cremos que o Senhor tem grande multiplicação e multiplicação abundante. Nós cremos que nós somos um povo que quer e vai ainda experimentar de muito mais multiplicação nas nossas vidas. Mas você sabe, é interessante, porque os milagres que Jesus realizou, eles não estão aqui simplesmente com o intuito de serem relatados. Às vezes nós achamos que os milagres que foram colocados aqui nos evangelhos, eles estão aqui para que nós possamos, ouvir a história do milagre da multiplicação, mas acredite, não é nada disso. A grande verdade é que todos os milagres que são relatados, eles estão aqui com o intuito de ensino, instrução. E se eles estão aqui com esse intuito, é muito importante que nós nos atentemos aos detalhes, porque na Bíblia, você sabe, irmãos, na Bíblia nada está passando e nada está faltando. Tudo na palavra de Deus tem um porquê. Cada detalhe mencionado, cada versículo, cada palavra que você vê ali, de fato tem algo a nos ensinar. E eu queria, junto com você nessa noite, falar de alguns princípios poderosos que nós encontramos nessa história,
que estão contidas aqui somente no Evangelho de João. Porque, como eu disse, ainda que essa história tenha sido contada nos outros evangelhos, há detalhes que só são mencionados aqui. E é interessante, eu estava ministrando essa mesma... Acabou que conciliou essa semana, eu estava dando aula de João no seminário, e nós falávamos exatamente dessa multiplicação, ou desse milagre, ou desse momento. E quando você olha para aquilo que é contido e colocado aqui, você percebe que todos os detalhes, eles estão, na verdade, preparando o ambiente, preparando o lugar, para que o Senhor possa, de fato, fazer grande multiplicação sobre as nossas vidas. Eu acredito que cada detalhe contido nessa história, e tudo que Jesus faz aqui antes de realizar o milagre, são, na verdade, princípios que Ele estabelece para que nós possamos experimentar desse milagre. Se você for pegar o texto, você vai ver que um dos detalhes que nós encontramos somente aqui no Evangelho de João, é que a Bíblia fala que a Páscoa estava próxima. Você sabe, é interessante porque que o Senhor, Ele fala que a Páscoa estava próxima ali, porque eles estavam experimentando da Páscoa. Porque você sabe, irmãos, presta atenção, a Páscoa, ela é muito importante. Você vai ver a Páscoa sendo colocada em muitos outros lugares na palavra de Deus, e sempre que ela aparece, sempre que eles celebram a Páscoa, significa então que eles estão celebrando a morte do Cordeiro, significa que eles estão celebrando, sabe, a crucificação, mas também a ressurreição. Estamos celebrando então a base de tudo aquilo que nós podemos experimentar. Então você sabe, a base de tudo que nós podemos experimentar em Deus e de Deus tem a ver com a morte de Jesus e tem a ver com a sua ressurreição, tem a ver com a Páscoa. Por isso que a Páscoa é colocada aqui como a base. Em outras palavras, o ambiente sobre o qual Jesus quer então realizar esse milagre, presta atenção, era a festa da Páscoa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque a Páscoa simboliza exatamente isso. É interessante também, porque você vai ver que no Evangelho de João, é o único evangelho onde você vai ver Jesus sendo chamado de o Cordeiro de Deus. Logo no início você vai ver João Batista falando disso. João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Por quê? Porque aqui no Evangelho de João, ele é o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro que foi morto, o Cordeiro que foi imolado, para que nós pudéssemos então ter vida. Então, toda a graça, tudo aquilo que nós podemos experimentar tem a ver com a celebração da Páscoa. Amém, meus irmãos? Você sabe, presta atenção, existe uma festa sobre a qual nós estamos sendo inseridos, e essa festa é a Páscoa. E era naquele momento a festa dos judeus, mas hoje é também a nossa festa, porque os irmãos sabem que nós fomos incluídos, colocados, enxertados. Interessante, no Antigo Testamento nós vemos ali que a nação santa eram os judeus, mas hoje nós sabemos que nós somos a nação santa, a nação daqueles que foram escolhidos pelo Senhor. A igreja é a igreja dos escolhidos, e eu e você fazemos parte disso. Mas o que eu gostaria de chamar a sua atenção, para esse milagre, nós vamos ver três coisas aqui, apenas três coisas. A primeira delas é a resposta que Filipe dá para Jesus. A segunda é a resposta de André. E, por último, nós vamos ver a suficiência de Jesus. Ou seja, você sabe, é interessante, porque nós vamos encerrar essa história então mostrando que Jesus, ele quer, na verdade, através desse milagre, mostrar que ele é tudo o que nós precisamos. Deixa eu falar para vocês, Jesus é tudo que nós precisamos. E eu quero chamar a sua atenção mais uma vez para o texto. E a palavra de Deus, então, mostra para nós aqui qual que foi a resposta de Filipe. Você sabe, a Bíblia diz que diante daquele cenário do qual eles estavam colocados, e o cenário não era um cenário nada agradável, porque você sabe, irmãos, a palavra menciona que os discípulos estavam ali, mas o lugar era deserto, não havia de onde tirar, não havia na verdade o que dar para que os outros pudessem comer, e a multidão estava faminta. E é interessante porque
A primeira atitude dos discípulos foi: não, então por que nós não despedimos as multidões com fome? Afinal de contas, nós não temos de onde tirar, nós não temos o que dar. Porque você sabe, eu estava meditando nisso hoje, e o Senhor falou algo comigo. Muitas vezes diante do problema, muitas vezes diante da situação, a nossa primeira atitude é sempre essa: eu não tenho de onde tirar, eu não tenho o que fazer, eu não sei o que eu faço diante disso, sabe, eu não tenho nem o que dar. Jesus disse para que os discípulos dessem comida às multidões, mas a resposta dele foi: não, nós não temos de onde tirar, nós não temos o que fazer. Você sabe, deixa eu falar para você, todas as vezes que você não tem de onde tirar, todas as vezes que você não tem o que fazer, todas as vezes que aparentemente a situação sai do seu controle, presta atenção no que eu vou falar para você nessa noite. Sabe o que isso significa? Que esse é o ambiente perfeito para que Deus possa realizar o seu milagre. O ambiente perfeito para Deus realizar o milagre é quando eu não tenho o que fazer, é quando eu não tenho de onde tirar. O lugar era deserto, diz a Bíblia, mas é interessante porque Jesus então, ele testa Filipe. Olha o que diz o versículo 6, volta o versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse: Filipe, onde compraremos pão? Onde nós vamos comprar pão? E a resposta dele é simples, mas dizia, no verso 6 diz a Bíblia, verso 6, mas dizia isto para o experimentar. Presta atenção, a Bíblia fala que Jesus dizia isso para o experimentar. Irmãos, eu estava meditando sobre isso e como Deus falou comigo nessa tarde. Você sabe o que significa isso? Filipe estava diante da situação, a situação era contrária. Diante dele tinha um problema, diante dele tinha uma multidão faminta, ele não tinha de onde tirar, ele não tinha o que fazer. Em outras palavras, a situação saiu do seu controle, ele já não era capaz de fazer nada. Mas sabe o que acontece, diz a Bíblia? Jesus então fala algo, Jesus fala: Filipe, e aí? O que nós vamos fazer? Mas a Bíblia fala o seguinte, irmãos, que Jesus dizia isso para o experimentar. Sabe por quê? Porque ele sabia o que estava prestes a fazer. Deixa eu falar para você nessa noite. Todas as vezes que as coisas saem do controle, todas as vezes que você não é capaz de lidar com a situação, todas as vezes que você fica, não tem o que fazer, eu não tenho de onde tirar, e aí o teste vem sobre a sua vida, e aí a situação é contrária, e talvez a sua atitude no primeiro momento é: eu não sei o que eu faço. Deixa eu falar para você, sabe o que Deus falou comigo nessa tarde sobre isso? Quando Jesus fala, porque ele bem sabia o que estava prestes a fazer, é o seguinte, ele está dizendo o seguinte: não se preocupe, eu estou no controle. Não se preocupe, sabe por quê? Porque eu estou no controle da situação. Todas as vezes que você não for capaz de lidar com a situação, eu quero te falar: ele está no controle da situação. O que significa que não há o que fazer mesmo. Sabe, irmãos, há pessoas que, às vezes, outro dia eu ouvi alguém falando isso, essa besteira na internet: Deus não está no controle da sua vida, ou Deus está no controle só de uma parte da sua vida. Deixa eu falar para você, Deus está no controle de tudo. Sabe o que a Bíblia fala acerca de Deus estar no controle? Que até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. E eu quero falar para você, se ele está no controle de um fio de cabelo, que para mim e para você é tão insignificante, ele não estaria no controle de algo importante? Ele não estaria no controle de coisas muito mais importantes para você? É claro que está! E o que ele está falando aqui é isso: eu estou no controle, não se preocupe, Filipe. Era um teste, de fato, e muitas vezes os testes vêm sobre a nossa vida. Mas eu quero falar para você, o teste não é para você ser reprovado, sabia? Isso é interessante, porque o teste não é para nos reprovar, porque a Bíblia fala que ele sabe o que está prestes a fazer. A palavra menciona e conta que ele sabe o que ele vai fazer nas nossas vidas. E precisamos então de compreender isso, entender o que o Senhor está fazendo. Mas sabe, Filipe, naquele momento, teve uma visão natural. Porque às vezes, presta atenção, irmãos, esse talvez é o nosso desafio. Diante daquela situação adversa, contrária, a nossa tendência é sempre olhar de uma forma natural.
Filipe olhou para o tamanho do problema, olhou para o tamanho da situação, ele olhou a multidão e falou: vixe, meu Deus, o que eu faço? Porque às vezes essa é a nossa primeira atitude, olhar para o problema. Mas o Senhor fala para você nessa noite: não se preocupe, não olhe para o problema, não olhe para a situação, eu estou no controle, eu garanto, sabe, deixa eu falar para você, Ele garante o final da história. Sabe uma coisa interessante? O que Ele está dizendo é isso aqui, o que Ele está dizendo é isso: eu garanto o final da história. E eu quero te falar, o final da história vai ser bom. Por mais que não pareça, eu quero falar para você hoje, o final da história é sempre bom. Por quê, pastor? Porque Ele é bom. Porque Ele tem pensamentos bons. Porque Ele deseja para nós, os seus filhos, o melhor. E é por isso que eu posso descansar e crer que o final da história vai dar tudo certo. Que no final das contas, não interessa o que eu estou passando, não interessa as dificuldades ou os desafios, Ele está no controle e Ele me garante o final. Você sabe, como igreja, nós cremos que nesses dias nós também estamos passando por testes. E é interessante, irmãos, por que dos 12 discípulos, Jesus escolhe justamente Filipe? Isso é uma coisa interessante, mas isso tem a ver com o lugar onde Jesus realizou aquele milagre. Porque eu disse para você que tudo aqui encaixa, todas as coisas elas estão ordenadas por Deus aqui de uma forma que elas têm a nos ensinar algo. E o texto de João não fala, mas abre para mim Lucas, capítulo 9, versículo 10. Lucas 9, 10. Isso aqui é o mesmo milagre, ok, irmãos? Só que aqui em Lucas. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-os à parte para uma cidade chamada o quê? Betsaida. Sabe uma coisa interessante? É que é muito provável que o lugar onde Jesus realizou esse milagre era um lugar que fazia parte ali da região de Betsaida. Não era bem a cidade, mas era um lugar ali próximo, que tinha a ver com a região. E é interessante também, porque se você for olhar o milagre anterior, foi o milagre onde Jesus cura o paralítico, que foi exatamente na cidade aonde? De Betsaida. Então presta atenção, é muito provável que seja ali. Agora, pastor, por que Filipe? Simples, Filipe era de lá. Em outras palavras, o que Jesus estava querendo falar para Filipe? Filipe, já que você pertence à região, já que você conhece tudo aqui, então, onde que nós vamos comprar o pão? Era mais ou menos isso, percebe? Mas deixa eu falar para você, nós cremos que isso aqui tem algo muito mais profundo a nos ensinar. Por que ele está falando primeiro com Filipe? Porque você sabe, o teste, ele sempre começa em casa. Os nossos testes sempre começam em casa. Nós nesse ano, os irmãos sabem, talvez nos últimos anos, temos passado aí por algumas situações, principalmente nesse ano mesmo, situações adversas como igreja. E todos os problemas que nós tivemos, por incrível que pareça, eles foram aqui dentro. Foram problemas que foram tidos aqui em casa. Então não foram problemas lá de fora. Por quê? Porque o teste começa aqui. Mas você sabe uma coisa interessante? Nós cremos também que a razão de nós estarmos passando por tantos testes e desafios é porque o inimigo ele tem resistido a uma coisa. O inimigo tem resistido à mensagem que nós temos pregado. Sabe, irmãos, vai fazer 7 anos que nós pregamos a mensagem da graça. Nós temos pregado o evangelho da graça, a justificação. E estamos completando um ciclo, falando desse assunto. E nós temos recebido resistência. E por incrível que pareça, as resistências não são lá de fora, são aqui de dentro. Sabe, muitos levantaram tentando nos calar. Mas, direcionados por Deus, nós permanecemos com essa mensagem, porque nós acreditamos que essa é a mensagem para esse tempo. Essa é a mensagem para agora, é a mensagem que de fato tem libertado pessoas. Você sabe, alguns tentam ainda lembrar de épocas passadas. Ah, mas no passado era assim, e enfim, quando pregávamos talvez, ou éramos um pouco mais, ou não tínhamos tanta revelação da graça, vamos dizer assim, e acabava que éramos um pouco mais legalistas. Mas eu estava meditando sobre mim esses dias, falei, irmãos, sabe, eu
muito tempo aqui dentro mesmo, eu fui muito legalista, não tinha revelação da graça. E pasme, eu era aquele tipo de crente que estabelecia regras para mim mesmo, já viu? Quando você estabelece regras. E eu saía do culto aqui, falava que quando eu chegar em casa, eu vou agora passar a semana jejuando, vou orar, não sei o que. E aí você faz um monte de alvo. Você não consegue cumprir um. E aí, como você não consegue cumprir um, você fica acusado. E eu passava o resto da vida acusado, por não estar conseguindo fazer o que eu estabelecia para eu fazer. Por quê? Porque na minha cabeça, ou no meu modo de ver, a maneira que eu iria agradar a Deus era o quê? Fazendo. Mas tem um problema, você faz, e pasme. Faz e não agrada. Por quê? Porque você é incapaz de fazer. Até os meus olhos serem abertos. E nós temos tido os nossos olhos abertos, irmãos, nesses dias. Como nós temos sido libertos, mas muitos têm medo. Medo de quê? Mas se pregar graça, se pregar isso, os irmãos vão embora. Ou vão viver no pecado. Ou ninguém mais vai pagar o preço necessário. Sabe, essa é a conversa que muitos falam. Mas a grande verdade é que essa mensagem tem sido para nós libertadora. Essa mensagem tem transformado as nossas vidas. E você sabe, nós temos experimentado grandemente de coisas de Deus. Deus tem falado conosco. Muitos milagres têm sido feitos e realizados por meio desse evangelho que tem sido pregado. Essa é que é a verdade. Amém, irmãos? Porque você sabe, nós cremos sim, que nesses dias nós estamos sendo testados. Mas nós cremos que o teste, presta atenção, é só, na verdade ali, Deus preparando o ambiente para aquilo que Ele irá fazer. Deixa eu falar para você, nós cremos que uma chuva está sendo preparada para ser derramada sobre nós, e eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas que a abundância, multiplicação virá sobre nós. Sabe, precisamos de permanecer, prevalecer, pregando a mensagem que Deus colocou nos nossos corações, e não nos intimidar diante de oposições malignas. Sabe, é isso que o Senhor tem falado conosco, e é isso que nós vamos permanecer fazendo. Mas eu gostaria ainda de focar um pouco na resposta de Filipe. Olha o que ele diz, volta para João capítulo 6, versículo 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Coloca para mim na versão NTLH. Olha para você ver o que ele fala. Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Olha para você ver a resposta que Filipe dá. Sabe, Filipe, o tempo todo focado no problema. E olha o que ele fala: não, mas é o seguinte, para cada pessoa receber só um pouquinho de pão, só um tantinho, em outras palavras, só um pouco. Deixa eu falar para você sério. Você acha mesmo que Deus ia fazer pouco? Você acha mesmo que o que Deus ia fazer era algo pouco? Não! O que Deus estava prestes a fazer era algo poderoso. Por isso não podemos colocar as coisas como se fossem poucas para Deus, como se fossem poucas diante de Deus. Mas a resposta de Filipe só mostra que ele ainda estava concentrado no problema. Ele estava olhando para o tamanho da necessidade, ele não estava olhando para Jesus. Muitas vezes nós olhamos para o tamanho da necessidade, muitas vezes nós olhamos para o tamanho do problema, para o tamanho da situação, mas a grande verdade, irmãos, presta atenção, é que os nossos olhos têm que estar nele. Não olhe para a necessidade, não olhe para o tamanho do problema, olhe para Deus, porque Deus às vezes vai pegar o pouco que você tem na mão, e eu quero te falar, Ele vai fazer muito. Sabe, a palavra de Deus fala, sei quantos conhecem a história de Moisés, mas é interessante, em Êxodo capítulo 4, versículo 10, olha o que diz a Bíblia, Êxodo 4, 10. Então disse Moisés ao Senhor, esse aqui é o momento em que Deus chama Moisés para pregar o evangelho, para libertar o povo do Egito. Deus então chama Moisés com a missão de libertar o povo do Egito, e ele tinha que chegar lá e falar. E olha o que a resposta de Moisés para Deus.
Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca, sou pesado de língua, em outras palavras, não sei falar direito, sabe, não consigo falar, como que eles vão me ouvir? Como que eles vão crer no que eu tenho para falar? Olha a resposta de Deus para Moisés. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor. Presta atenção, deixa eu falar para você, meu irmão. Todas as vezes que nós nos colocamos de Deus nessa situação: ah, mas Senhor, eu não tenho muito, eu tenho tão pouco, ah, eu não consigo, eu não dou conta, sabe, como que vão me ouvir? Eu sou tão pequeno, sou tão isso, sou tão aquilo. Olha o que Deus fala para você, olha a resposta dele. A resposta dele é simples: eu sou o Senhor, sou eu quem faço, não tem nada a ver com você, o milagre quem vai realizar sou eu. Mas muitas vezes nós estamos concentrados no tão pouco que nós temos. Mas sabe uma coisa interessante, irmãos? É que Deus pegou Moisés e fez de Moisés um grande homem, mesmo ele não podendo falar, mesmo ele sendo pesado de línguas, mesmo ele não sabendo o que fazer. Por quê? Porque Deus é Deus. Mas muitas vezes nós olhamos para nós, olhamos para o nosso tamanho. É interessante que num outro momento, você vai ver ainda Deus usando Moisés. E os irmãos sabem, Moisés tinha uma companheira de estrada, ele tinha uma vara, que ele carregava ela para cima e para baixo. E quando Deus então chama Moisés, a pergunta de Deus para Moisés é: Moisés, o que você tem na mão? Moisés estava diante do seu maior desafio, talvez ali, o mar vermelho para abrir. Deus chega em Moisés: o que você tem na sua mão, Moisés? Que é isso que você tem na mão? Porque você sabe, Moisés, em um determinado momento também titubeou e falou: será? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou abrir o mar? Deus então vira: o que você tem na mão? Uma vara. Pois deixa eu falar para você. Você sabe uma coisa interessante sobre a vara de Moisés nas mãos de Deus? Abre para mim, Êxodo capítulo 4, verso 20. Olha isso aqui, irmãos, que poderoso. Êxodo 4, 20. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o quê? O que ele levava? O bordão de quem? Presta atenção, talvez você não prestou atenção. Na mão de Moisés, o que aquela vara era? Era a vara de Moisés. Era só a vara de Moisés. Mas agora Deus chama Moisés. E agora presta atenção, a vara não está só na mão de Moisés, a vara agora está na mão de quem? A vara de Moisés, ela se transforma, sabe no quê? No bordão de Deus. Presta atenção, foi exatamente isso que aconteceu com você. Sabe, irmãos, uma vara é só um pedaço de pau, nada mais do que isso. Mas nas mãos de Deus, você não tem ideia do que isso pode virar. Talvez você era só um pedaço de madeira, você era só uma vara, você era só um bordão, e você talvez olhava para você e falava: nossa, mas o que eu sou? Eu não sou nada, dou conta de nada, sou tão fraco, tão pequeno, tão frágil. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus então chama você, Deus escolhe você, Deus pega você e fala: agora nas minhas mãos, você vai ser o homem de Deus, você vai ser a mulher de Deus, e grandes coisas eu farei através da sua vida, porque é isso que Deus faz. A única coisa que você tem que fazer é entregar nas mãos do Senhor. Entrega a sua vida nas mãos dEle. Você sabe, 2 Reis, capítulo 4, deixa aberto, 2 Reis, capítulo 4, nós temos uma outra história interessante, a história da viúva, que perdeu o seu marido, e que agora ela estava com a dívida que ela não conseguia pagar. E a Bíblia então fala que ela vai até Eliseu, procurar em Eliseu, sabe, para que Eliseu possa fazer algo por ela. E Eliseu então vira para aquela mulher e fala: o que você tem? Porque ela estava diante de um problema, os credores viriam até ela e iriam tomar os seus filhos. Ela se deparou com uma situação terrível.
E Eliseu vira para ela: o que você tem? Irmãos, olha a resposta dessa mulher. Vai, sobe um pouco. Quero ver só a resposta. Volta, versículo 2. Eliseu perguntou: o que te hei de fazer? Diz-me, o que é que tu tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte que tiver cheia. Presta atenção, a resposta de Eliseu foi a mesma que Deus deu então para Moisés: o que você tem? Na cabeça daquela mulher, o que ela tinha era pouco. Aí eu tenho só essa botija, eu tenho só isso aqui. Mas presta atenção, deixa eu falar algo sério para você. O pouco que nós temos nas mãos de Deus, ele se torna muito. Muitas vezes o que você tem é pouco, mas Deus pergunta hoje para você: o que você tem? O que você tem na sua mão? Porque é isso que eu vou usar. Eu não preciso de usar coisas grandiosas, porque na verdade é aí que está a glória de Deus. A glória de Deus é pegar o pouco, é pegar o que não tem, é pegar o que não é pegar o que não dá conta. A glória de Deus é essa. Por isso que eu falei para você no início dessa ministração: eles estavam num lugar deserto, a situação era diversa, eles não tinham de onde tirar. Mas deixa eu te falar, Deus usou aquele momento para ele ser glorificado. Porque esse é o ambiente para o milagre acontecer. É quando não temos, é quando nos deparamos com a incerteza, com a dificuldade. E olha o que diz a Bíblia, irmãos, verso 5. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Este lhe chegava as vasilhas e ela se enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Presta atenção no que aconteceu aqui, talvez você não entendeu. Eliseu fala: o milagre vai acontecer. Pega a sua botija pequena aí, e agora você vai pegar a vasilha. Eu quero te falar, você vai começar a encher as vasilhas de azeite. E a Bíblia fala que ela foi, pegou emprestado nos vizinhos tudo. Mas aí chega uma hora, irmãos, que pasme, sabe o que acontece? Não tinha mais vasilha. Ela encheu todas as vasilhas, o que significa que se ela tivesse conseguido mais vasilha, eu quero te falar, ela teria mais azeite. Por quê, pastor? Porque deixa eu falar para você, aquela era a dificuldade é porque não tinha. Mas Deus então agora se mostra como sendo suficiente. E Ele então chega ali e fala: eu vou dar para você, e eu vou encher as vasilhas. E eu quero falar para você, não há necessidade que seja grande demais para Deus. Não há necessidade, e digo mais, Deus não apenas foi lá e encheu todas as vasilhas, Ele deu muito mais do que aquela mulher esperava, porque assim é Deus conosco. Como eu disse para você, não diga que é pouco, não olhe para a dificuldade, olhe para Deus. Mas por último eu quero mostrar aqui para você a resposta de André. Então nós vimos então a resposta de Filipe, mas eu também quero mostrar para você a resposta de André. Olha que, volta para João, no capítulo 6, no verso 8. João 6, 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Presta atenção. Filipe olhou para o quê? Para o tamanho do problema, para o tamanho da dificuldade. Mas e André, olhou para quê? Você sabe, André olhou para o tamanho da provisão. André olhou para o pouco que ele tinha. Então André olha aí, mas isso o que é para tanta gente? Será que é possível? Será que tem jeito? Será que realmente o que eu tenho em mãos é suficiente? Esse foi o problema de Filipe, de André. Você sabe, ambos estavam ali diante de Deus, diante de Jesus, e tiveram a mesma postura, uma postura de incredulidade. Um porque olhou para o tamanho do problema, para o tamanho da situação, para o tamanho da multidão que estava faminta. O outro que olhou para o tantim
de pão que eles tinham, para o tantinho de comida que eles tinham, porque, você sabe, é assim que muitas vezes nós lidamos com a dificuldade. Quando olhamos para o tamanho do problema, olhamos para a nossa incapacidade, olhamos e falamos, eu não consigo, não dou conta, é grande demais para mim, e o que eu tenho é tão pouco, o que eu tenho é quase nada. Mas deixa eu falar para você, não olhe para o tamanho do problema, e também não olhe para o tamanho da provisão que você tem, olha para Deus, olha para Jesus. Nenhum deles foi capaz de olhar para Jesus naquela hora, nenhum deles olhou para quem estava diante deles perguntando. Você sabe, tanto Moisés, como eu disse, como a viúva, que também tiveram essa mesma postura diante da situação. Por quê? Porque olharam para o que eles tinham, olharam para a quantidade que eles tinham. Mas deixa eu falar para você, muitas vezes na sua cabeça é pouco, mas Deus pega o seu pouco e torna muito, porque é assim que Deus faz. Deus é um especialista em pegar o nosso pouco e fazer algo muito, e fazer algo grande, e fazer algo tremendo, porque é aí onde está a glória de Deus. Se aquela mulher, como eu disse, aquela viúva tivesse mais vasilhas, ela teria muito mais provisão. Deixa eu falar algo para você, aumente nesses dias as suas vasilhas, porque Deus tem abundância para derramar sobre as nossas vidas. Aumente as vasilhas em todas as áreas da sua vida. Sabe, eu não sei o que você tem buscado em Deus, o que você tem clamado por Ele, mas eu quero te falar, Deus tem abundância para nós, Deus tem multiplicação para fazer, Deus quer fazer coisas grandes e tremendas. A única coisa que nós temos que fazer é nos levantar, nos posicionar em fé, porque você sabe, Deus sempre vai nos dar mais do que suficiente. Quando Ele faz, é sempre maior que a nossa necessidade, porque, como eu disse, Ele é sempre suficiente, Ele é sempre maior, e Ele sempre quer fazer mais. Essa que é a verdade. Sabe, irmãos, eu creio que nesses dias Deus irá derramar de uma forma abundante sobre nós. Eu não tenho dúvidas disso, eu não tenho dúvidas que nós estamos diante de uma colheita abundante. Mas deixa eu falar para você, pare de olhar para o problema, pare de olhar para a situação, pare de olhar para o que você está vendo, pare de olhar para o que está diante de você. Volta no verso 1, já estou encerrando. Olha o que diz a Bíblia. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia. Verso 3. Então subiu, presta atenção no que eu vou te falar agora. O que Jesus fez? Subiu ao monte com os discípulos. Deixa eu falar para você. Você quer experimentar de um milagre na sua vida? Sabe por que Jesus subiu com eles? Porque você sabe, irmãos, presta atenção, Ele quer tirar você diante do problema. Muitas vezes, quando nós estamos aqui embaixo, o que nós vemos é só o problema, o que nós vemos é só a situação, o que nós vemos é só o tamanho do problema que está diante de nós, mas Ele quer pegar você, e Ele quer colocar você numa posição elevada, para que você possa ver por cima, porque quando você vê por cima, você enxerga além, você vê longe, você sai dos lugares baixos e vai para os lugares elevados, porque é nos lugares elevados que o milagre acontece. Deus quer fazer isso conosco nesses dias, tirar você do lugar baixo e levar você para o lugar elevado. Mas eu quero encerrar então, mostrando para você os últimos detalhes desse milagre. E você sabe, isso que eu vou falar agora para você é muito importante, porque são chaves importantíssimas nisso que Jesus fez. E vai lá para o verso 10. Disse Jesus, presta atenção, primeira chave importante aqui. Disse Jesus: fazei o povo assentar. Presta atenção, isso é uma chave para o milagre nas nossas vidas. Sabe qual que é a chave? Assenta. Pastor, o que significa assentar? Descansa. Assentar nos fala de descansar, porque em outras palavras, presta atenção, Deus não faz milagre para quem está de pé, Deus faz o milagre na vida de quem está sentado, porque quando você está sentado, você está descansando, mas você não está descansando, porque às vezes nós achamos que o descanso é descansar em qualquer lugar, descansar, não, deixa eu falar para você sobre o seu descanso. Sabe por que nós podemos descansar?
Nós podemos descansar na provisão dEle, nós podemos descansar no que Ele fez, nós descansamos na obra do Calvário, nós descansamos sim na Páscoa, no Cordeiro, tudo que foi comprado e feito por nós, é nisso que descansamos. Como eu já disse aqui, a nossa fé não é absurda. Em que nós cremos? Nós cremos nele, e Deus só pode fazer na sua vida quando você para. Você sabe, interessante, não sei se você sabe, mas mergulhadores profissionais, esses que salvam vidas profissionais, eles não, quando a pessoa está se afogando, eles não entram para salvar a pessoa nos primeiros minutos ali, que ela está se afogando. Por quê? Porque ela ainda se debate. Se ele tenta salvar ela, o que acontece? Ele morre junto. Então o que eles fazem? Eles esperam. E quando a pessoa está quase morrendo, quando a pessoa já está, sabe, sem força, em outras palavras, quando ela desiste, sabe o que eles fazem? Eles mergulham e salvam. Aí você fala, que loucura. Pois é, mas deixa eu te falar uma coisa, sabia que Deus é assim conosco? Sabe por que às vezes Deus ainda não entrou aí? Porque você está se debatendo, tentando, tá, já viu? Tem gente que tenta, ele vai tentando, ele faz de um jeito, faz de outro, ele tenta fazer na força, ele tenta agradar a Deus do seu jeito, e aí Deus vai olhando, vamos ver até onde ele vai. Aí chega uma hora que você para, você desiste, você fala, eu desisto, eu me rendo, eu não consigo mais. Aí Deus fala, agora sim, agora eu vou entrar, agora eu vou te salvar, agora eu vou tirar você de onde você está. Porque, sabe, então em outras palavras, para de tentar, para de se debater. O que eu faço, pastor? Senta, descansa. Mas não é descansar em qualquer lugar, não, descansa nele, senta nele, na provisão dele, no que ele fez. Sabe por quê? E por que eu posso descansar? Porque ele tem uma aliança com você, meu irmão. Você sabe, interessante, a Bíblia fala que quando o povo que estava preso lá no Egito, escravizado, clamou a Deus, a Bíblia fala que Deus se lembrou deles. Mas sabe do que Deus se lembrou? Deus se lembrou da sua aliança. Deus não se lembrou dos pecados que eles tinham cometido. Ah, eles vão ver, agora eu lembrei do que eles aprontaram, deixa eu pegar eles. Deus não fez isso. Mas Deus também não lembrou daqueles que tinham feito alguma coisa. Ah, eu lembrei das obras que eles fizeram, e por isso agora eu vou salvá-los. Não, sabe de que Deus lembrou? Da sua aliança. Porque é disso que Ele lembra. Você sabe por que hoje nós podemos descansar e desfrutar do milagre da plena provisão? Porque Ele se lembrou da sua aliança. E ao se lembrar da sua aliança, Ele se lembrou de nós. E porque Ele fez uma aliança conosco, acredite em mim, Ele é fiel, Ele é justo, e Ele vai fazer tudo o que Ele prometeu. A equipe de louvor pode subir, por favor. Primeira coisa então, assenta. Precisamos de assentar. Mas é interessante, porque volta lá para o versículo 3. Olha que coisa interessante. Então subiu Jesus ao monte e assentou ali com seus... Presta atenção, antes de mandar o povo assentar, a Bíblia fala que Ele assentou com seus... Pastor, o que isso significa? Significa que antes dele mandar o povo assentar, Ele mandou os líderes assentarem. Ele mandou os pais de família se assentarem. Ele mandou os chefes, aqueles que estão numa posição de liderança. Porque você sabe, presta atenção, nós como líderes, nós temos sim uma grande responsabilidade. E a responsabilidade, muitas vezes ela vai fazer com que você se assente primeiro. Entende o que eu estou falando? O pai de família, ele se assenta primeiro na sua casa. Como assim, pastor? Ele descansa primeiro. Ele entra no descanso para que ele possa também levar outros a entrarem no descanso. Assim é o pastor da igreja, assim são os discipuladores, assim são os líderes, assim são todos aqueles que Deus escolheu e levantou para liderar. Assim é o dono da empresa, o empresário, que agora ele é o chefe ali, e ele é o primeiro que tem que o quê? Descansar. Presta atenção, precisamos de descansar. O segredo do milagre, a chave para Deus fazer, é sempre o descanso. Mas olha o que ele fala no verso 11, volta lá para o verso 11. Então Jesus tomou os pães e tendo dado graças.
Presta atenção, ele descansou, mas agora ele deu graças. Você sabe, o segredo, um dos grandes segredos para você experimentar de abundância, de frutificação, de multiplicação na sua vida, sabe o que é? É um coração grato. Quando você tem um coração grato, Deus faz. Sabe o problema de pessoas que às vezes não experimentam porque estão sempre reclamando, murmurando de tudo que tem. Mas vou te falar, sabe qual que é o segredo para você ter um coração grato? É quando você entende que você já tem muito mais do que você merece. Quando você entende isso, eu já tenho mais do que eu mereço. Porque não tem nada a ver comigo. Tudo que eu tenho experimento não tem nada a ver comigo. O que eu tenho experimentado tem a ver com Ele. É provisão dEle, é fruto dEle. Ele me deu. E Ele não me deu porque eu mereço. Ele me deu porque Ele quis me dar, porque Ele é bom. Sabe, Ele me deu pela sua bondade, pelo seu amor. E agora eu posso descansar e eu posso ser grato. Sabe, eu lembro quando eu fui casar, eu não tinha muita provisão. Na verdade não tinha quase nada, mas como eu disse, o meu pouco nas mãos de Deus se tornou muito. Mas sabe uma coisa que eu lembro sobre a minha esposa, Carlane? Esposa realmente ela é uma mulher de Deus, que tem me ensinado tanto. E principalmente uma das coisas que eu admiro na minha esposa é o coração grato dela. É impressionante, ela é grata a Deus. Quem conhece ela sabe disso. E eu lembro que as pessoas ligavam, ela me ligava, né, falava, nossa, meu bem. Na época era príncipe, não era meu bem não, porque eu já fui príncipe, acredite. Tem uma época que você é príncipe, agora mudou, agora é meu bem. Ela falou, príncipe de Deus. Eu falei, o que foi? Você não sabe o que a gente ganhou? Eu falei, uma lua de mel. Não, um pano de prata. Eu falei, glória a Deus pelo pano de prata. Mas você sabe, tinha alegria, tinha gratidão por um pano de prato. E eu não tenho dúvidas que esse foi um dos grandes segredos de que Deus fez abundar. Irmãos, nós ganhamos tudo, Deus nos deu tudo que nós pedimos, porque havia gratidão. Deixa eu falar para você, você quer experimentar do milagre de Deus? Tenha um coração grato por aquilo que Ele tem feito. Eu queria te convidar a ficar de pé, mas ainda permanecesse nesse mesmo espírito. A Bíblia fala que ele foi grato. Mas você sabe, abra para mim Marcos capítulo 6, verso 41. Presta atenção, estamos encerrando. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, abençoou e partindo os pães, deu aos discípulos, para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os peixes. A Bíblia fala que ele deu aos discípulos, volta lá. Você sabe, irmãos, o deu aos discípulos aqui, no original é que ele continuou dando. Às vezes na nossa cabeça nós achamos que Deus pegou os 5 pães, os 2 peixes, colocou ali e falou, né? Jesus pegou e dá graças e de repente, aquela montanha, né, de pães e peixes. Mas não foi assim não. Jesus deu graça, partiu e eles iam tirando e iam tendo mais, iam tirando e iam sobrando, impressionantemente. Por quê? Porque é isso que Ele faz. Ele continua dando. Eu quero te falar, a multiplicação, a bênção sobre a sua vida, não é o que vem e pronto, acabou. Não é o que vem de uma vez. Ele continua te abençoando, Ele continua fazendo, Ele continua operando, e Ele vai fazer muito mais. Mas a Bíblia fala, volta lá para o verso 11 do capítulo 6. Capítulo 6, verso 11. Olha o que a Bíblia fala, irmãos. Olha que coisa poderosa. Olha o que diz. Capítulo 6, verso 11. É o João 6, 11. João, esse que nós estávamos lendo. Olha o que diz. Então Jesus tomou os pães, tendo dado graça, distribuiu, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Então presta atenção. Deus deu tanto que eles queriam. Deus deu tanto que eles pediram. Porque tem aqueles que acham, mas eu não sei se eu posso pedir, eu não sei e tal. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer te dar tudo o que você quer, o que você pedir, Ele vai te dar nesses dias. Então peça a Deus, seja ousado para pedir e Ele vai te dar. É interessante, como eu disse, esse milagre aconteceu 2 vezes. No primeiro momento, a Bíblia fala que Ele multiplicou
5 pães para 5.000 pessoas. Mas depois a necessidade era mais. No outro contexto que a Bíblia fala sobre esse milagre, na verdade, quando esse milagre foi realizado a segunda vez, eram 7.000 pessoas e eram só 4 pães. Você fala, pastor, que coisa interessante. Para menos pessoas, tinha uma quantidade maior de pão, porque Deus é assim, meu irmão. Sabe, quanto maior a necessidade, você viu? Às vezes era menor a provisão, mas tornou maior o milagre de Deus. Sabe o que Deus quer fazer? É isso, Ele quer tornar o milagre dele sempre maior. E por último, o que é interessante é que a Bíblia fala que Ele repartiu. Você fala, mas se ia dar pão para todo mundo, por que Ele tinha que partir o pão? Sabe, deixa eu falar para você, porque essa é a lógica de Deus, essa é a matemática de Deus. Quando Ele parte, Ele multiplica. Aparentemente para alguns é uma divisão, mas para Deus não, para Deus é multiplicação. Tem pessoas que falam, pastor, eu não sei se eu vou no culto, porque se eu for no culto eu vou dividir aqui a minha vida, o meu tempo, e eu tenho que trabalhar a semana toda, tenho que ir para a faculdade, tenho que fazer não sei o quê, e aí eu não vou conseguir descansar. Mas aí o camarada vem para o culto, e sabe o que acontece? Deus pega o descanso dele e multiplica, e ele volta para casa descansado, muito mais do que aquele que não foi, porque Deus é assim. Quando você reparte, quando você divide, Ele multiplica mais. Você sabe, o meu filho Caleb tem 4 anos e ele fala isso constantemente. Ele aprendeu a dividir, tudo que ele tem ele divide. E sabe o que ele diz? Quem divide, ganha muito mais, porque quem divide, ganha muito mais. Deixa eu falar para você, Deus quer derramar abundância sobre a sua vida. E eu quero desafiar você nessa noite a pedir. Sabe, eu quero desafiar você a pedir, mas a pedir mais, a pedir muito, porque Deus quer fazer algo poderoso na sua vida. A Bíblia fala, para encerrar, irmãos, que eles levaram, sabe, que não foi só, Deus não deu só o suficiente, Deus deu mais do que o suficiente, tanto que eles levaram para casa. Sabe, feche os seus olhos nessa hora. Eu quero desafiar você nessa noite a ter uma postura de fé e de pedir. O que você quer? O que você tem buscado em Deus? Qual que é a área da sua vida que você quer que Deus multiplique? Qual é a área da sua vida que você quer a provisão? Mas eu não estou falando de qualquer provisão, eu estou falando de uma provisão que é muito, muito, muito mais do que você precisa, que é muito mais do que você necessita. Sabe, se é a multiplicação da sua célula, peça. Se é o emprego, peça. Se é a multiplicação do seu salário, se é uma plena provisão. Sabe, Deus quer te dar, meu irmão, e nós estamos prestes a viver e a vivenciar a maior de todas as multiplicações que nós já tivemos como igreja. Os céus de Deus estão abertos sobre você, os céus do Senhor estão abertos sobre as nossas vidas. Favor e graça, favor e graça, favor e graça abundantes estão sendo liberadas sobre as nossas vidas. Oh, aleluia! Oh, aleluia, meu irmão. Oh, eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio que favor e graça estão sendo derramados sobre a sua vida. Oh, meu irmão, o que Deus tem é suficiente, é muito mais do que suficiente. E Ele vai pegar o seu pouco nesses dias e Ele vai fazer sobejar, em o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós estamos encerrados. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Aleluia.